Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 19 de abril, agora na Espanha, 10 horas e 49 minutos, no Brasil, 5 e 49 da manhã. Gente, eu estou no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal. A BTC, nesse momento, há poucos minutos atrás, veio agulhar até o patamar da VWAP mensal. Fizemos a mínima em 29 mil exatamente. A VWAP mensal está lá em 29.030. Foi para lá que a gente foi bater continência. Então agora eu vou pular para o gráfico diário ancorado no canal de Keltner e na nuvem de Shimoku. Vocês vejam que mesmo com essa agulhada, na projeção a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura. A gente simplesmente foi prestar continência para a mediana do canal de Keltner. Então segue vigente aqui esse subtriângulo que está se desdobrando. Eu tenho para mim que a onda 1 foi até 31 mil dólares e a onda 2 é toda essa figura triangular que está se desdobrando aqui. Então, a nossa sequência ondulacional de Elliott impulsiva segue totalmente vigente. Agora eu vou pular para o gráfico de 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente foi estressar essa região de sobrevenda aqui, essa região esverdeada escura, mas o squeeze está dando conta de que vem uma bela amplitude ondulacional compradora. Então, mesmo com toda essa violência em termos de volatilidade, a gente veio buscar esse topo aqui, ó, dessa acumulação triangular que se desdobrou antes dessa pernada impulsiva aqui. Então, a nossa bandeira de alta ainda está vigente, porque se a gente puxar a aresta inferior da bandeira na projeção, vai tocar exatamente no fundo dessa agulhada que aconteceu há poucos minutos atrás. Ou seja, a nossa bandeira de alta segue vigente, então é muito provável que agora a gente volte a estressar a aresta superior da bandeira, que está lá no patamar de 29.980, é para lá que a gente deve estar indo. Isso também encontra eco nessa conformação triangular aqui, que justamente agora a gente teria que buscar a aresta superior na extensão, que está lá em 30.300, ou seja, a gente vai muito provavelmente buscar a aresta superior da bandeira de alta e eventualmente iniciar essa pernada impulsiva já. Essa agulhada agora no 4 horas acabou que aliviou todos os osciladores. O fato é que a BTC estava muito sobrecomprada aqui, ó, o indicador estava muito tópico aqui nos quadrantes mais tópicos e agora deu uma aliviada, por assim dizer. Na seara fática, o Reino Unido pode ter uma regulamentação cripto dentro do prazo de 1 ano, disse um ministro do governo do Rishi Sunak. Enfim, vamos ver se ele confirma essa previsão. O fato é que o mundo parece que aguarda a regulamentação pela maior jurisdição do planeta, que é a norte-americana, mas é tanto tempo sem que os Estados Unidos ofertem ao mundo um marco legal dos criptoativos, que provavelmente seria replicado por todas as jurisdições mundo afora, e acabou que o Reino Unido parece que vai estabelecer o próprio marco legal de criptoativos. Vamos ver. E o projeto de blockchain da Toncoin vai inaugurar agora essa semana uma ponte bidirecional para facilitar a transferência de tokens ERC20 oriundos da rede Ethereum em direção aos tokens embrulhados na rede Toncoin. Vamos ver se tem que ter cuidado com essas pontes assim que elas são lançadas, porque essas pontes cross-chain, né, que liga uma blockchain a outra, elas às vezes são alvos de hackeamento, justamente porque na hora que o smart contract confirma o recebimento dentro de uma blockchain para poder fazer a entrega do mesmo ativo em outra blockchain, alguns hackers, principalmente os do Grupo Lázaro, financiados pela Coreia do Norte, eles encontram vulnerabilidades nessas pontes cross-chain. Então, sempre que uma ponte cross-chain é lançada, eu recomendo que vocês usem de forma muito cuidadosa, colocando poucos recursos em termos de valores, justamente porque, num primeiro momento, essas pontes são testadas por hackers e que, se tiver qualquer vulnerabilidade,
os wallets ali que estejam transacionando acabam perdendo tudo. E o plano de retomada da FTX atrai interesse da Tribe Capital. O fato é que os administradores judiciais da FTX já encontraram quase 7 bilhões de dólares, com B de bola, em ativos. E a internet está cheia de meme. Tem uns memes dando conta de que esses 7 bi seria aquela posição aberta da Caroline Ellison, que estava numa posição long de futuros 100 vezes e que chegou a ficar menos 1 bi, agora de repente está mais 7 bi, porque a BTC pulou de 19 mil para o patamar atual de 30 mil dólares. Mas o fato é que os administradores judiciais, independente dos memes da internet, eles estão recuperando ativos criptográficos do espólio da falida FTX e eventualmente eles podem voltar a operar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a União Europeia entrou na corrida maluca pela produção de semicondutores. O fato é que dentro da zona do euro, só a Holanda domina completamente toda a cadeia de produção de semicondutores de última geração, de até 5 nanômetros, através da gigante ASML Holding, com sede em Veldhoven, Holanda. O fato é que a Holanda tem problema com os chineses por conta do domínio completo dessa tecnologia, que só é dominada totalmente por Holanda e Taiwan. E esses projéteis e mísseis hipersônicos intercontinentais, os foguetes do Elon Musk, tudo isso só é possível com esse tipo de semicondutores. O fato é que isso virou arma de guerra. O mundo está numa corrida maluca para poder dominar completamente essa tecnologia. Não é sem razão que os chineses pretendem e têm interesses que vão muito além do simples fato deles invocarem a soberania sobre a ilha de Taiwan. O que está em jogo é o domínio de uma tecnologia que vai definir todos os contornos geopolítico-militares do planeta para os próximos anos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E um memorando russo diz que a guerra russo-ucraniana deixa Moscou totalmente dependente da tecnologia chinesa. É isso que eu estava reportando também. A China domina uma parte dessa tecnologia de semicondutores, mas o fato é que nessa seara de semicondutores a Rússia precisa totalmente da China e a China precisa de Taiwan. E o mundo agora vive essa corrida pelo novo petróleo. Semicondutores, esses chips de última geração, é o novo petróleo. E a Índia está ultrapassando a China em população. A pergunta que todos fazem é: a economia indiana pode fazer o mesmo que a economia chinesa fez? Existem alguns gargalos, principalmente a educação. Para que isso aconteça, é necessário que o país faça investimentos pesados em educação. Apesar da Índia ter galgado a posição de quinta maior economia do mundo, ultrapassou o Reino Unido há poucos meses, o fato é que ainda há uma série de percalços nesse caminho para que a Índia ultrapasse a China em termos econômicos. Mas tem tudo para isso acontecer se houver um massivo investimento em educação, infraestrutura, nutrição e o principal, qualificação da empregabilidade feminina. A Índia tem uma das menores taxas de empregabilidade feminina do planeta. Gente, a BTC basicamente veio prestar continência aqui para o patamar da VWAP mensal. A gente fez a mínima exatamente em 29 mil dólares. A VWAP mensal está um pouco acima, em 29.030, 29.040. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Daqui a pouco também vou ofertar sinais na sala de sinais, tá bom? Aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.